pastor, podemos sentar. Queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo que nos concede de mais uma vez podermos cultuar juntos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até 19. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos curais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? A última parte diz para o cantor mor, sobre os instrumentos, etc, etc. Muito obrigado. Quero falar aqui sobre fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor. Irmão, mesmo que você não esteja a compreender o que Deus está a fazer, mantenha-te fiel a Ele. Amém? Às vezes, como a gente não consegue ver o que Deus está a fazer, podemos entrar numa situação de perder a fé, perder a confiança. O profeta Abacuque, ele compõe o grupo dos profetas menores, dos 12 profetas menores, e ele é conhecido como profeta da fé. É um dos poucos profetas que mostra que uma pessoa que confia em Deus tem que caminhar por meio da fé. Ele escreve num contexto em que Judá estava sendo ameaçada, Deus estava a decretar uma inevitável invasão pelos babilônicos. Não é? Exatamente por causa dos pecados que lá em Israel iam sendo praticados. Deus anuncia por meio dos profetas que Judá havia de cair nas mãos das nações gentílicas. E quando Abacuque escreve, ele escreve numa forma de conversa entre ele e Deus. Quando o irmão vai ler o livro de Abacuque, vai compreender que há um tratamento. Abacuque trata Deus de, como é que eu poderia dizer? Você se trata como amigo, mas ele vai revelar que existe uma certa intimidade, onde Abacuque pergunta a Deus por que Israel, sendo um povo santo, escolhido por Deus, Deus permite com que nações ímpias, não é? Como os idumeus, não é? Como os jebuseus, os egípcios, eles faziam de Israel como se fosse um batuque. Okay? Então Abacuque não está a entender, está a perguntar a Deus, por que sendo Israel, sendo Judá, uma nação santa, escolhida pelo próprio Deus, ele permite com que nações ímpias, não é, invadissem e castigassem e fizessem sofrer Israel. Este é o grande problema de Abacuque. Muitas vezes nós também entramos nesse tipo de questionamentos, não é, com Deus. Por que eu te sirvo, eu te busco, eu me esforço de fazer as coisas para ti, mas parece que quando é para acontecer algum mal nessa terra, só a mim é que acontece. O meu vizinho ao lado, que nem te conhece, que nem te adora,
que nem acredita em você, para estar numa vida daquelas, numa vida boa e tal, tranquila. Aleluia. E nós encontramos, podemos analisar isso olhando para os 3 capítulos de Abacuque. Por exemplo, no capítulo 1 de Abacuque, Abacuque questiona Deus. Diz assim: até quando hei de clamar e você não vai me responder? Porque Abacuque estava a clamar a Deus, mas olha lá, o que está a acontecer, Senhor? E Deus não respondia. Aleluia. Mas qual é o problema que está acontecendo? Por que a coisa tem que estar assim? Por que tantos apertos? Deus não respondia. E Abacuque fica chateado com Deus e pergunta: mas até quando isso vai acontecer? Aleluia. Até quando? Ajude a irmã então, para nós podermos explicar. É orar com ela, é repreender, seja o que for. Até quando hei de clamar e o Senhor não há de me responder? Por quê? Por quê? Por quê? E no capítulo 2, Abacuque, quando entende que Deus não está respondendo, ele vai orar. Sabe, irmãos, muitas vezes quando Deus se coloca em silêncio, não é para você fazer confusão. Vai na presença e ora. Abacuque vai orar. No capítulo 2, ele faz uma oração. Busca o Senhor. E ele se coloca, ele sobe. Diz que ele subiu no monte. Foi para o monte e foi buscar ao Senhor. Para poder atrair alguma atenção de Deus e ter alguma resposta da parte de Deus. Aleluia. Amém. E no capítulo 3, Deus responde a Abacuque. No início do capítulo 3, Deus pega a resposta. E Abacuque compreende. Deus fala para Abacuque: olha, tudo o que está acontecendo com Israel é com minha permissão. Nada está acontecendo fora dos meus desígnios. Pode parecer difícil, complicado, mas é minha vontade. Deus estava a falar para Abacuque de que não é só em momentos bons em que ele está agindo. Mesmo em momentos complicados da vida, existe o dedo de Deus lá. Para alguma lição, para algum tipo de instrução, para algum tipo de crescimento nosso. Aleluia. E por conta dessa resposta da parte de Deus, ele escreve aqui onde nós lemos, não é? Ele começa por dizer: por quanto ainda que a figueira. Ok? Por quê? Ele, depois de compreender o que Deus estava a fazer, ele percebe que ser fiel ao Senhor tem que ser algo do nosso dia a dia. Ok? E por conta disso, eu trago 2 lições. Primeiro, ser fiel ao Senhor significa ser fiel a Ele, ou fidelidade ao Senhor significa ser fiel a Ele, não olhando para as circunstâncias. Não olhando para as circunstâncias. Aí, quando ele compreende que a fidelidade a Deus, ela deve acontecer tanto em tempos bons como em tempos maus, ele escreve aqui este versículo 17 e 18. Diz assim: primeiro, ainda que a figueira não floresça. Precisamos ir na história, precisamos ir para Israel para compreender qual era o valor da figueira. A figueira produz figos. E figos faziam parte também da economia em Israel. Faziam parte da cadeia alimentar de Israel. Então, não ter figos era também uma preocupação para a nação. Aleluia. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que nós estejamos privados de algum
ainda que isso aconteça, eu permanecerei fiel ao Senhor. Não sei qual é o figo da tua vida. Não sei qual é o figo. Se é o teu emprego, se é o teu negócio. Pode não estar a dar certo. Mas mesmo nesta complicação, é preciso manter-se fiel ao Senhor. Ele depois prossegue. Mesmo que não haja fruto na vida. Os irmãos sabem que o povo judeu era um povo que gostava muito de festa, tinha muitas festas. E o vinho era sinal de alegria. Não podia haver festa em Israel e não haver vinho. E o vinho era produto da videira. São as videiras que produzem as uvas, e das uvas é produzido o vinho que se usa nas festas. E isso também era fonte econômica em Israel. Abacuque está dizendo que mesmo seja para festejar, sem presença do vinho, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Por mais que eu esteja privado de ir a uma festa, a um casamento, a algum tipo de convívio, eu permanecerei fiel ao Senhor. Ele continua. Diz que ainda o produto da oliveira minta. A oliveira produz olivas ou azeitonas. E as olivas, elas eram fonte, primeiro, para a iluminação. Os candeeiros em Israel eram alimentados pelo óleo das olivas. Não só as olivas produziam o óleo da oliveira, ele era usado para a cicatrização de feridas, era medicinal. Está dizendo Abacuque, ainda que não haja farmácias disponíveis para curar minhas doenças, eu permanecerei fiel ao Senhor. Ainda que minha doença não tenha cura, eu permanecerei fiel ao Senhor. Aleluia! Amém. Ainda que eu esteja doente, fui para o hospital, o diagnóstico é totalmente catastrófico contra mim. Tenho só dias, semanas de vida. Ainda que venha alguém para dizer, mano, mas isso aí, não arranja lá outras maneiras. Você diz, não. Ainda que eu esteja a morrer aos poucos, ainda bem que eu já sei que vou morrer, é mais força para eu continuar sendo fiel ao meu Senhor. Ele continua, diz, ainda que os campos não produzam alimento. Como não produzir? Como não produzir? Quando não há produção, não há comida. Não há trigo, não há cevada, não há milho, não há feijão. Respeitam os camponeses, irmão. Respeitar aquele que capina, que tem questão dele capinar, porque se não forem eles, estaríamos todos aqui anêmicos. Mas ainda que o campo não produza, eu vou permanecer fiel. Aleluia! Amém. Ele continua também, diz, ainda que não haja ovelhas na malhada. Irmãos, tudo que Abacuque referenciou aqui eram pontos chaves em Israel. Não haver ovelhas na malhada implicava não haver roupa para vestir. Porque as ovelhas produzem lã. Aquele pelo de ovelha, as roupas que são feitas com pelo de ovelha, são roupas caras. É diferente de coisa, de algodão. Por isso que todos nós aqui temos algodão. Algodão. Quando você apanhar uma veste feita de lã, é uma peça cara, caríssima. Era roupa que usavam os reis, os grandes súditos.
Está a dizer Abacuque, de que não só pela carne que a ovelha até pode dar, mas nós vamos andar nus. Ainda que eu esteja nu, sem o que vestir, eu permanecerei fiel ao Senhor. Aleluia. E Paulo em Romanos diz assim, quem me separará do amor de Cristo? Quem pode me separar? A fome? Não. A morte? Não. O medo? Não. A altura? Não. A profundidade? Não. Nada pode me separar do amor de Cristo. Mesmo que eu não tenha roupa para vestir, eu permanecerei fiel ao Senhor. Mesmo que eu não tenha comida para comer, eu permanecerei fiel ao Senhor. E ele continua, diz assim, ainda que não hajam vacas no curral, vacas dão carne, mas também dão leite. Aleluia! Ainda que eu não tenha bife na mesa, não tenha leite na mesa, eu permanecerei fiel ao Senhor. Irmãos, quantas coisas Abacuque citou aqui. E quantas coisas nos fazem nós nos esquecermos de Deus. Uma simples discussão, um simples problema, nós já levantamos um pé de vento e queremos abandonar a casa do Senhor. Você não está aqui por causa do homem. Não é o homem, irmãos. Você está aqui por causa do precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E é por causa desse sangue e desse amor de Deus que foi aqui tão recitado aqui num poema, que nos faz estarmos aqui, aleluia, dia e noite, sempre prontos para ir ao campo, para trabalhar ao Senhor, porque nós entendemos que nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a nudez pode nos separar do amor de Cristo. O que pode me separar de Cristo? As ofertas do mundo, as paixões do mundo, a vaidade. Irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa com as suas concupiscências. O mundo passa com as suas vontades. O mundo passa com suas fantasias. Mas a palavra de Deus e o nosso Senhor Cristo permanece para sempre. Seja fiel ao Senhor. Alegra-te na tua tribulação. Paulo disse, eu me alegro nas tribulações, regozijo nas minhas cadeias. Diz Abacuque, todavia, ainda que tudo isso que eu citei aconteça, todavia, eu hei de me alegrar no Senhor, hei de exultar o seu santo nome. Jacó, é Jó, né? Jó tinha todas as coisas, tinha tudo. Tinha tudo, irmãos. Mas o que fez Jó estar naquele livro ali, ser contado, não é o que tinha, não é pelo que tinha. Foi pela sua postura quando perdeu tudo. Ser cristão, quando nós temos, você vem para o culto, vem de cá, não sei o que quer, não sei o que quer, tranquilinho, sabe onde vai comer e tal. Quando as coisas começam a apertar, quando o teu marido perde emprego, não é? Ele te dava aquela vida, aquelas mordomias, já não tem. Quando a sua mulher perde emprego, te dava algum tipo de ajuda, já não pode te dar. Quando tens um filho doente,
floresça. Ainda que não haja fruto na vida, ainda que a oliveira minta, irmão, alegra-te no Senhor. Ser fiel ao Senhor também significa depositar sua total confiança nele. Porque aqui, podemos estar todos aqui, é domingo hoje. É um dia convencional e religiosamente aceite e obrigatório para cada um ir sentar naquilo que chama que é minha igreja. Mas o cristianismo não se mostra aqui. O cristianismo é aquilo que você é quando ninguém está contigo. Na igreja você vem com os seus cumpridos até embaixo. Aqui na igreja. No teu serviço. Até ninguém pode aceitar que você anda na igreja. Ninguém pode aceitar. Aqui na igreja você é boa pessoa. Fala bem com os outros. No teu serviço. Como é que você trata os teus subordinados, os teus colegas? Aleluia. Então, ser fiel ao Senhor inclui depositar sua total confiança. Irmãos, não é confiar nas raízes. E ele diz aqui no versículo 19: Jeová é minha força. Jeová é minha força. Diz que dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor é a minha força. De quem terei medo? Ele é a minha fortaleza. De quem vou ter receio? Por que tens receio? Por que tens medo? Estamos a te dizer que esse Jesus ainda opera milagres. Essa tua doença aí não é para a morte, é uma doença para Deus te provar a tua fé. Mas a tua fé foi reprovada porque você cedeu a tratamentos tradicionais. Quando eu escutei ele, eu tive que um guerreiro, não é não né? Isso revela que tua confiança não é total. Andar com amuletos nas pastas para reforço. Mas diz que canta na igreja, louva ao Senhor. Você não tem total confiança em Deus. Para teu negócio andar, tem que matar tua criança recém-nascida para o negócio andar. Isso revela que você não tem plena confiança em Deus. É preciso depositar a tua confiança totalmente, completamente, exclusivamente a Deus. Isso aqui é ser fiel ao Senhor. Porque Ele nos dá forças. Ele nos faz os nossos pés como os pés das servas. Serva é um tipo de animal, não é? Um animal meio humilde assim. É muito vítima de leões. Mas, quando ele vê o leão ali, ele faz parte dele. Ele corre. E há vezes que despista o leão vai do outro lado e ele escapa. Porque ele não rende-se, não se entrega fácil. Aleluia! Ele não se entrega fácil, ele corre. E pode correr, mergulhar-se na água, desaparecer por um tempo. O leão ficar ali descomandado e desaparecer. A vida cristã é feita assim. Irmão, pode haver inimigos fortes, gigantes, grandes, não para, continua a correr. Cristianismo chama-se movimento retilíneo uniforme. O cristianismo é corrida de resistência, não é de velocidade. É resistência. Não pode parar, continua movendo. Move, está difícil, move, vai
fiel ao Senhor. O Senhor conta contigo. Qual é o problema que você tem que é tão grande, mais do que o seu Deus? Qual é o problema que você tem que é tão grande, que é mais do que o seu Deus? Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Mas ele tinha um problema. Tinha uma doença crônica. Paulo sofria de conjuntivite crônica. Está compreendendo, irmãos? Ele não via bem. É por isso que Paulo, quando ele escrevia com letras grandes. Eu te escrevi com as minhas próprias letras. Ali não havia dúvida, porque sabia que esse tipo de letra aqui só era na raia de Zawawé. Porque ele tinha problemas de vista, de visão. Tinha conjuntivite crônica. E ele orou, Deus disse, mano, a minha graça te basta. Mas não foi conjuntivite. E não foi outra coisa que fez com que Paulo recuasse. Aleluia! Pelo contrário, ele guerreou. Diz que combati o bom combate. Guardei a fé e a minha coroa está reservada. Irmão, isso é certeza de que eu fui fiel, permaneci fiel. Em todas as situações eu fui fiel ao Senhor. O que é que você tem para apresentar? O que você tem para apresentar? Uma pequena repreensão já virou cara. Um pequeno puxão de orelha, uma chamada de atenção, meu filho, não entra aí. A vida é minha, você. A vida é tua, para depois esta nova vida te desviar. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Jó disse para a mulher: receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal. O Senhor deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja. Alô, Pai Senhor. Bendito seja. Está dizendo Abacuque: exultarei o nome do Senhor, mesmo quando as coisas estiverem complicadas, estiverem difíceis. Na minha boca nunca poderá sair uma palavra de maldição. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar a Deus? Para confrontar a Deus? Perdoa-me, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu vou me manter fiel assim. Que nesta manhã, todos nós tenhamos esse pensamento. Cultivemos esse espírito de saber glorificar ao Senhor em todas as nossas circunstâncias. E acima de tudo, mantermos acesa a nossa fé. Porque a vida, Jesus disse, na vida tereis, no mundo tereis aflições. Mas tendes bom ânimo, porque eu não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas você tem que permanecer. Aleluia. Amém. Permaneça. Dói aqui. Cantaram aqui, as mamães. Dói esse lado. Anda com este que está bom. Aleluia. Amém. Dói este olho. Veja com este olho que está bom. Mas permaneça fiel ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Temos alguém que chega pela primeira vez aqui? Que ainda não entregou a Jesus, pode vir aqui à frente. Senhor Jesus, mesmo aqui, Senhor Jesus, mesmo aqui.
Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu reconheço que sou pecador. Apaga o meu nome no livro da condenação e escreva o meu nome no livro da vida, de hoje para sempre. Amém. Vamos em seguida orar. Por favor, grupo de louvor, enquanto louvamos ao Senhor com algum corinho, vou pedir aos obreiros para descermos, para orarmos com os nossos irmãos. Jesus. Fecha os teus olhos, irmão.